Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Bugalho, este é o Vlog do Escritor. Eu vim prometido falar sobre filosofia com vocês e para começar essa série de vídeos sobre livros de filosofia ou sobre termos filosóficos, eu queria começar com o Manifesto Comunista do Marx e do Engels. Eu sei que esse é um tópico que vai dar muito o que falar, que talvez dê muita controvérsia, porque hoje em dia no Brasil está tudo muito polarizado, né? A esquerda, a direita, a esquerda caviar e os coxinhas, então essas coisas, os ânimos estão bem exaltados nesse sentido. E é engraçado porque até uns anos atrás, até uma década atrás, não sei, até o PT começar a se envolver em escândalos de corrupção, as pessoas tinham orgulho de ser de esquerda. Hoje em dia há um pouco de receio, às vezes, de se apresentar como esquerda, as pessoas têm sido hostilizadas, essas coisas. O fato é que a gente está num período bastante estranho, na verdade, tem tido uma virada no sentido da direita, da extrema-direita em alguns casos, com certos discursos até meio fascistas e nacionalistas. Então eu acho bastante perigoso isso. Não acho que a esquerda é a solução para as coisas, mas também não acho que a direita é a solução para nada. Na verdade é um equilíbrio, né? Por isso que eu acho importante a gente discutir esse tema e falar sobre o Manifesto Comunista, que é um grande livro, no sentido de importância histórica mesmo. Eu acho que assim, são 4 pensadores que marcaram o século XX, que influenciaram o pensamento do século XX. Um deles foi o Marx, o segundo deles foi o Darwin, o livro clássico dele. O outro foi o Freud, com suas pesquisas psicanalíticas, e o Nietzsche, com a crise da metafísica, a crise dos saberes, a crise da racionalidade. Então esses 4 pensadores, muitos deles estão na virada do século XIX, século XX, eles influenciaram completamente o pensamento que se desenvolveu depois. Eles foram muito cruciais para os sistemas políticos, para o sistema científico, para o sistema filosófico, para a nossa compreensão do que é ser humano, nossa compreensão do que é a mente humana. Então esses 4 são fundamentais. É impossível compreender o século XX sem passar pelos esses 4 autores. Então vamos começar pelo Marx, que talvez seja a maior sombra na filosofia, na política do século XX. Falando em sombra, então o próprio livro começa já com uma assombração, né? Que é um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Desde o princípio, né, desde quando surgiu as ideias comunistas, elas já assustaram pessoas porque ela representava uma ruptura radical com uma mentalidade anterior. E é por isso que eu acho que todos nós devemos ler o Manifesto Comunista em algum momento da vida, mesmo se você não concordar com nada que está escrito ali, mas se você é de direita e quer debater esse tipo de assunto, você tem de entender os argumentos do lado oposto para poder rebater numa discussão, o que for. E se você for de esquerda, para poder realmente ler o livro que talvez seja o mais importante do Marx. Tem o Capital, mas o Capital é um livro monumental, sei lá são quantos tomos que são 4 volumes, 5 volumes, não sei. É um livro gigantesco de ciência econômica, é muito difícil compreender, não é um livro acessível. O Manifesto Comunista é um livro curtinho, tem ali um bocado de páginas só, é um livro rápido para você ler, e você vai ter uma noção do qual que é a essência da filosofia do Marx, a essência da noção política do Marx. Basicamente, há 2 temas dentro do Manifesto Comunista, que um deles, que é o ponto central, que é a história das sociedades, é a história da luta das classes. Essa é a essência da filosofia do Marx em geral, ela é a essência da filosofia dele. E a proposta do comunismo, né, que a defesa dentro desse manifesto, é como terminar essa luta de classes, como encerrar esse processo histórico e como terminar essa divisão entre opressores e oprimidos. Essa é a proposta do comunismo para o Marx. O livro é dividido em 4 partes. Tem uma pequena introdução ali que ele fala sobre o desenvolvimento do comunismo na Europa, né, a propagação do comunismo na Europa. A segunda parte ele vai falar sobre a luta de classes, né, sobre essa divisão. Na terceira parte ele vai explicar o que é o comunismo e qual a proposta do comunismo para transformar a sociedade. E na última parte ele vai repassar alguns teóricos, algumas ideias comunistas anteriores, né? Algumas ingênuas, algumas um pouco mais científicas, mas ele vai repassar o que já foi falado sobre isso e em que sentido a filosofia dele, a ideia dele de comunismo se diferencia disso. Na verdade, o mais importante para mim são a segunda e a terceira parte. A segunda, principalmente, porque acho que é onde ele tem a visão mais lúcida sobre os processos históricos e o que é o capitalismo.
porque ele descreve o percurso histórico, né, de como era no feudalismo, né, a divisão entre os aristocratas, os burgueses, os plebeus, né, os camponeses, e como se dava essa relação de opressão nessas classes. E depois ele vai chegar até o século XIX, né, quando começa a Revolução Industrial de fato, com as grandes transformações que ela trouxe, e para ele é uma divisão, uma cisão em apenas duas classes, que é a burguesia e o proletariado, que são os que trabalham na fábrica, né, que trabalham na indústria. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho como é que foi esse período de transformação, né, que foi essa passagem do feudalismo para a era industrial, para o capitalismo industrial. O que aconteceu foi que a aristocracia, com todos os seus abusos, foi causando um mal-estar generalizado social. Em algum momento, durante a Revolução Francesa, né, quando os pobres estavam já realmente massacrados, e a burguesia também estava massacrada, que a burguesia eram os pequenos industriais, pequenos donos da manufatura, comerciantes, eles se revoltaram e conseguiram derrubar a monarquia e tomar o poder. Então, no caso, o que o Marx fala é que quando houve esse fim da aristocracia, quando os burgueses tomam o controle, há um fim de toda a simbologia, é o fim do sagrado, na verdade. Ele fala ao fim da aura que revestia a aristocracia, que tinha toda aquela coisa, né, que era o rei era um representante divino, e os padres, a igreja, então havia toda uma simbologia que justificava isso e que mantinha esse status quo. Quando isso termina, quando a burguesia assume o controle, a burguesia mostra a verdadeira cor do dinheiro, a verdadeira cor da realidade, sem esses mitos. O deus do capitalismo, o deus do mundo industrial é o dinheiro, é o lucro. Não é religião, não é moral, não é nada. E para isso, e para manter o poder e para poder gerar o lucro, os burgueses criaram um sistema de exploração esmagador para deixar o proletariado, para deixar classes mais pobres realmente no nível mais básico de subsistência para poder continuar trabalhando e tendo filhos. Essa é a ideia do salário mínimo, por exemplo, a ideia do salário da indústria. É o mínimo possível para manter aquela pessoa viva trabalhando. Sem diversão, sem capacidade de se educar, de crescer intelectualmente. Ela é uma máquina, ela é um objeto que é alimentado, é uma mula, um cavalo, um jumento, que é alimentado para poder fazer o trabalho na fábrica. E é claro que acho que o grande erro do Marx nesse momento é que ele não acrescenta a classe média nisso. Ele acha que a classe média vai deixar de existir. Sendo que a gente percebeu que ao longo dos anos, né, no século XX, a classe média se expandiu, principalmente em países industriais, né, países como a Inglaterra, ou países como os Estados Unidos, há uma grande classe média, ou havia, pelo menos está encolhendo, mas havia uma grande classe média que servia como uma classe intermediária. Mas de qualquer maneira, esse conceito de luta de classe eu acho que é muito importante, é muito interessante. Não sei se é o motor da história de fato, né? Talvez a gente tivesse que analisar melhor, mas faz muito sentido esse conflito. E a gente vê ao longo da história as lutas, as revoluções que ocorreram por causa dessa opressão e por causa dessa subjugação. Outra coisa que o Marx apresenta já logo nesse texto, que é de 1843, se não me engano, 47, é um texto bem do princípio da Revolução Industrial, é a noção que ele tem das sucessivas crises do capitalismo. Que o capitalismo, na verdade, é um sistema econômico que, por causa da sua constante superprodução, né, que o capitalismo produz muito mais do que a gente precisa para poder sobreviver, isso causa crises constantes no sistema. A cada 7, 10 anos tem uma crise econômica muito grande que arrasta os pobres mais para a miséria e que troca um pouco de dinheiro de mãos entre os donos do capital, entre os burgueses. Essa é uma característica muito própria do capitalismo e que desde o começo a gente percebe claramente essas crises sucessivas que vão se dando, né? A crise de 29, que foi uma crise imensa, e teve várias crises no longo do século XX, teve em 84, depois em 2008 teve uma crise grande, que ainda globalmente a gente está se recuperando, e ocorreram outras crises. É como o capitalismo se sustenta, né? É como ele se move, são esses altos e baixos que vão caracterizando o capitalismo. E outra visão também que o Marx teve logo nesse princípio foi da economia global que isso acarreta. Porque, por causa do mercantilismo, né, quando houve as grandes navegações que começaram a explorar territórios coloniais ultramarinos, né, na América Latina, nos Estados Unidos, na África, na Ásia,
criou uma economia global, então os produtos hoje em dia eles são produzidos de maneira internacional. Você compra um computador que tem partes feitas na Tailândia, partes feitas na China, partes feitas no Japão, partes feitas nos Estados Unidos, partes feitas na Europa. Então para a geração de produtos, há um esforço colaborativo internacional. E o mercado também é internacional, então você vai gerar o produto de maneira internacional e vai vender ele globalmente também. E outro fator que ele também apresenta, que ele não fala tanto no Manifesto Comunista, que é a alienação do trabalhador. Quando você é jogado numa fábrica, onde você faz parte de uma linha de montagem, que você não tem noção do que é o produto final, você é apenas alguém que parafusa uma coisa, ou alguém que só põe uma pecinha, você perde sua relação com o trabalho, você perde sua relação com o produto final, você é apenas alguém que está vendendo a sua força de trabalho e o seu tempo. Você não tem uma noção de totalidade do seu trabalho, você não tem uma compreensão do seu trabalho e nenhum sentido no seu trabalho. Você só precisa sobreviver, só precisa ganhar o seu salário e voltar para casa. E para ele isso é o que vai causar a revolução comunista, é isso que vai levar à revolução, porque a partir do momento que você não tem mais ligação nenhuma com o seu trabalho, você não tem mais nenhum vínculo emocional com aquilo, você não tem nenhum vínculo simbólico com aquilo, é apenas uma questão de subsistência, você não tem nada a perder, você não tem nada a sacrificar. E é isso que leva a parte 3 do livro, que é quando ele vai falar sobre o que é o movimento comunista e o que ele vai fazer. O que o Marx quer abolir, né, aquilo com que ele quer romper, é o ideal burguês, a ideologia burguesa e os meios de produção capitalistas burgueses também. Para isso, ele quer destruir a propriedade privada, porque a propriedade privada, na visão dele, favorece algumas poucas pessoas. Você pega 1% da população que tem todas as posses, são os donos da fábrica, são os donos das casas, são os donos dos terrenos, e uma imensa maioria de miseráveis que sustentam essa estrutura. Então, para eles, você sacrificar a riqueza desse 1% ou 10% que seja, compensa se você for pensar na totalidade das pessoas, todos que vão ganhar alguma coisa com isso. É o sacrifício de poucos para o bem geral, né? É abolir a propriedade privada, é estatizar as fábricas, estatizar toda a estrutura econômica, assim você tem o Estado controlando aquilo e o Estado vai distribuir os trabalhos, vai distribuir a renda entre as pessoas. Ele também propõe um imposto progressivo, quem ganha mais vai pagar mais imposto, obviamente. O fim do direito da herança, você não vai passar para herdeiro os seus bens, as suas propriedades. A confiscação de bens, um banco nacional centralizado, estatal, a estatização de todos os meios de transporte, reforma agrária, trabalho obrigatório a todos, a educação pública universal para todas as crianças, e o fim do trabalho infantil, e a combinação do trabalho industrial e agrícola. Esses são os objetivos do comunismo, segundo o Marx. E eu acho que sim, por mais que você seja de direita, você seja liberal, né, que seja a favor da propriedade privada, essas coisas, a gente não pode negar a contribuição que essa mentalidade teve para os trabalhadores em geral, incluindo você, provavelmente. Se você é a favor de um salário mínimo, se você é a favor de limite de horas semanais trabalhadas, não trabalhar mais do que 40 horas, se você é a favor de um 13º salário, se você é contra o trabalho infantil, você está adotando uma mentalidade de esquerda, uma mentalidade comunista, uma mentalidade marxista, mesmo que você não saiba. E sem contar que muitas das conquistas sociais ao longo do século XX são derivadas das noções marxistas, das noções comunistas. Esse livro é obviamente panfletário, ele não é um livro ideológico, ele é um livro para o Partido Comunista, ele foi solicitado para o Marx e para o Engels para escreverem esse livro para o partido, então ele não tem intenção nenhuma de argumentar para defender uma tese, ele não está tentando convencer alguém que não é comunista a ser comunista, ele é um livro partidário, ele é um livro para os comunistas. Então você não vai encontrar meias palavras aqui, ele está falando claramente o que ele quer e o que ele quer destruir. Mesmo que seja com uma revolta armada, mesmo que seja uma revolta violenta, que é o que aconteceu, por exemplo, na Rússia, né? E assim, eu acho que o Marx acerta em vários pontos, se a gente for pensar, principalmente nessa noção da luta de classes, como eu disse, e também do capitalismo, como ele funciona, como ele se estrutura. Por outro lado, ele erra em um monte de outras coisas também. Ele prevê que o primeiro país que realizaria a revolta comunista, que realizaria a Revolução Comunista, seria a Alemanha. Não foi o caso. Bem, teve um período durante, um pouco antes do nazismo tomar controle, que o Partido Comunista era muito forte e havia muitos conflitos entre a extrema-direita e a esquerda. Mas o primeiro país a adotar essas ideias de fato foi a União Soviética, né? Foi a Rússia,
com o Lenin, com o Stalin, com o Trotsky, que fizeram a Revolução Comunista e tomaram o poder lá e estatizaram e fizeram todos os princípios apresentados no livro. A gente sabe que não deu tão certo assim, que a concretização do negócio não deu tão certo. E uma outra ideia que ele também apresenta nesse livro aqui, que também está na essência da filosofia marxista, é de que os modos de produção determinam a ideologia, né? Que a infraestrutura determina a superestrutura, que as ideias são um reflexo do meio de produção, dos modos de produção. Ou seja, o modo de produção capitalista burguesa, ela vai criar toda uma ideologia burguesa, por exemplo, uma noção de família, uma noção de Estado, uma noção de propriedade privada, que refletem esse modo de produção. Então, para o Marx, caso houvesse uma transição para um modo de produção socialista, um modo de produção comunista, a primeira coisa que aconteceria seria o fim da luta de classes, porque todos seriam iguais, não haveria opressores nem oprimidos. Haveria o fim da noção de família, como a gente entende, porque essa noção de família, assim, o pai, filhos, herança, o matrimônio, né, que é um contrato entre as partes e que visa salvar o patrimônio também, né, isso terminaria, isso deixaria de existir. Outra coisa que ele prevê também, que ele previu, que seria uma maior independência das mulheres, um maior papel social das mulheres, porque elas eram consideradas como segundo sexo. Então acho que uma revolução comunista ela igualaria os sexos. Não dá para negar que a visão é uma visão bastante utópica. Ele achava que ele não era utópico, mas eu acho que é bastante utópico, mas que não deixa de ter o seu charme, não deixa de ter uma proposta bastante humanitária e que nos tornaria realmente iguais. Mas isso é impossível, a gente sabe que é impossível e que nunca vai acontecer. Bem, esse é um resumão bem por alto do que é o Manifesto Comunista. Eu sugiro que você leia. Eu falei, como eu disse, eu acho que todo mundo deveria ler. É um texto muito importante para compreender a história do século XX. A Guerra Fria, por exemplo, tem tudo a ver com isso. Foi uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética e os países comunistas. Então é muito fundamental para entender como ocorreu o processo histórico recente e também para poder realmente argumentar e entender o que a gente está falando, porque eu vejo muitos debates sobre o comunista, o que é comunista, o que é esquerdista, o que é de direita, não sei o que, e as pessoas realmente não têm nenhum embasamento teórico para isso, não sabem nada que estão falando, fica só no diz que me diz, é uma bobajada sem fim. Então a minha recomendação é que você leia os textos, que você leia os intelectuais, você leia os historiadores, você leia os ideólogos e entenda o que está falando. Eu queria saber de você, se você já leu o Manifesto Comunista, o que você achou, qual é o seu comentário sobre isso, se você é de direita ou de esquerda e por quê. E eu já falei isso em outro vídeo, mas eu sou apolítico, não é um assunto que me interessa tanto assim, mas eu acho importante compreender para poder falar sobre isso, também compreender o que nós somos e para onde nós vamos. Então, se você gostou, dê um joinha aí embaixo, deixe seu comentário, assine o canal se não assinou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!